filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, glória a Deus! Boa noite, gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Momento de Fé. Que alegria ter vocês aqui com a gente, viu? Acompanhando. Olha, que alegria de Jesus ressuscitado esteja no meu e no seu coração, viu? Jesus, ele vive, ele está no meio de nós. E nós estamos nesta noite proclamando essa boa notícia, essa boa nova. Jesus está ressuscitado. Ele morreu numa cruz, mas não nos deixou sozinhos. Ele ressuscitou, como ele verdadeiramente disse, né, nas Escrituras, que ele voltaria, que ele ressuscitaria no terceiro dia. E estaria conosco todos os dias. Então, essa é a boa nova, essa é a boa notícia que você também pode espalhar para as pessoas à sua volta, na sua vizinhança, na sua família, que ele vive, independente de todas as coisas ruins que nós estamos passando neste mundo. Jesus, ele está no meio de nós. E quando ele está no nosso meio, a esperança é renovada dentro do nosso coração. Por isso, eu já quero pedir desde já que você compartilhe, divulgue, convide seus familiares para estar com a gente nesta noite, que vai ser, com certeza, uma graça de Deus. E eu já estou aqui também, Padre Renilton, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, Jennifer? Marcos, todo mundo, que coisa boa. Então, boa noite, gente querida. Mais uma vez, mais uma noite, aqui estamos. E hoje, nesta realidade tão linda que é a ressurreição do Senhor. Falar do ressuscitado, sentir o ressuscitado, a intercessão da Mãe querida, sob o título nacional de Nossa Senhora Aparecida, para nós de maneira muito carinhosa, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a Mãe do ressuscitado, a Mãe de Jesus. Que lindo! Então, muito boa noite para vocês. Boa noite, Marcos. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Padre Renilton, a vossa bênção. Deus abençoe. Boa noite aos nossos queridos irmãos telespectadores que estão aí do outro lado da telinha. E também toda a equipe técnica aqui da produção, da TV Conquista. Um forte abraço. Sim. Um abraço muito grande, né? TV Conquista, levando o ressuscitado até o seu coração, sua casa, seu escritório, seu carro, onde você estiver. Nós vamos então glorificar a Deus pelo ressuscitado nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, que é o nosso Deus. E eu já quero convidar você, se você estiver aí com a sua Bíblia, que você
pode pegar ela e acompanhar com a gente a leitura de hoje. Se você estiver aí também, né, não estiver perto da Bíblia, você pode fechar os seus olhos ou ficar atento à palavra, né? Porque a palavra de Deus é Jesus, é o próprio Jesus falando conosco. Pois é, então, já podemos então ouvir essa santa palavra. Olha, a gente falou que você fecha os olhos, mas só se não estiver dirigindo, hein? Só brincadeira. Verdade, gente. Mas olha, hoje é a palavra de Deus, que vocês nem têm ideia, assim, qual é o texto que eu vou trazer hoje para vocês. Tem ideia? Pensam, é um texto lindo. É um texto lindo, aqui de Lucas, no capítulo 16, né? No capítulo... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no capítulo, desculpem. Então, para falar certo, no capítulo 24 de Lucas, 16 seria de Marcos, 24 de Lucas, e os versículos é de 13 ao 28, né? Ao 28. Melhor dizendo, vai até o 33 também, tá? Então, ouçam essa palavra que é linda, é um dos núcleos dessa realidade da ressurreição do Senhor. É lindo. Sabe qual é? Os discípulos de Emaús. Isso é lindo, esse texto, ele é maravilhoso. Vamos ouvir então a leitura da palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem a atenção. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que daria mais ou menos uns 11 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam como vendados, como cegos. Não reconheceram Jesus. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Os nossos sumos sacerdotes e os magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo ninguém viu. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração
para crerdes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse em sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito nas Escrituras. Aproximaram-se da aldeia, para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, Senhor. Já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então, se eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um ao outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí chegaram reunidos aos 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra linda, né, Padre? Sim. Quantos ensinamentos, né? Muito lindo, porque é como eu disse, vai se caminhando, né? Nós entramos nesta passagem e nesse cenário de ressurreição. Então, realmente, Jennifer, é muito lindo, é muito profundo essa palavra que ouvimos, né, querido Marcos? Também, e todos vocês que vão aí nos escutando, ouviram bem a palavra do Senhor, né? Então, isso é realmente lindo, o que vocês acabaram de ouvir. É profundo, toca o coração, não é verdade? É, Padre, porque assim, os discípulos de Emaús, né? Eles podem muitas vezes não representar a nós, né? Sim. Porque Jesus, ele está ressuscitado, nós acreditamos nisso. Só que os Emaús, naquela época, eles estavam, né, tristes, desanimados, porque Jesus não estava mais no meio deles como estavam, né? Exato. Como Jesus caminhava com eles, fazia milagres, Jesus ensinava, estava ali todos os dias com os discípulos. E depois, Jesus morre numa cruz, né? Maria Madalena, depois ao terceiro dia, vê Jesus ressuscitado, ela vai anunciar, só que eles não tinham ainda visto, né, Padre? Exato. Jesus, né? Então, eles não estavam ainda crendo, porque eles não tinham visto. Nós temos essa mania, né, Padre? De só acredito vendo. E isso é muito interessante, que você tocou Maria Madalena, que é uma outra personagem maravilhosa nessa história, nesse contexto da ressurreição. E depois eu devo falar um pouquinho mais à frente disto. Então nós vamos perceber nesses textos desta semana, também chamamos a oitava da Páscoa, Jennifer, e todos esses textos da ressurreição, durante toda esta semana, ela vai ter dois objetivos. Primeiro, marcar sempre uma situação de encontro. Eu vou falar depois um pouquinho mais disso. Encontro. E depois, a certificação de que Jesus está vivo, verdadeiramente vivo. Ele é o ressuscitado, ele não é passado, ele não é história somente, ele não é lembrança, ele é
memória. Por isso, nós ouvimos quando os discípulos vão dizer, olha, não percebeu que ardia o nosso coração, queimava o nosso coração, quando ele falava conosco? Isso é lindo, é bem assim, pessoal, queimava o nosso coração. E um revela para o outro aquela realidade, quando eles nesse encontro com o Senhor, com o ressuscitado. Então isso é muito, muito lindo, né? Muito bem. E muitas vezes na nossa vida, para mim, para você aí que está assistindo, na nossa caminhada, os discípulos de Emaús estavam caminhando, tristes, né, desanimados, conversando ali um com o outro, lamuriando, murmurando. Só que no meio do caminho, Jesus apareceu para eles e foi ali dialogando ali com eles também. E eles foram ali contando, né, o boato, né, que estava acontecendo, né? Ali, você não viu o que aconteceu? Eu costumo dizer, né? Fazendo uma fofoca santa. Isso. Né? Fazendo uma fofoca santa. E de repente, olha quem estava ali do lado, viu? O que vocês estão confabulando aí? O que é que vocês estão fofocando aí? Jesus começa a interagir, né, entre eles. Claro que como mestre Deus vai conduzindo-os para aquilo que é fruto do Espírito Santo, que é o dom do entendimento. Vai abrindo-lhes a sua inteligência e o coração. Isso é fruto do Espírito, não é? Lindo isso. E a palavra é tão bela assim, que ela abre vários campos, né? Ela é viva e eficaz. Ela corta como os dois gumes, do lado dois gumes. E penetrante, é interessante que no momento de dor, como estavam os discípulos de Emaús, nós podemos perceber que a gente perde a sensibilidade, né? Que Jesus tinha falado várias vezes, né, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas os discípulos, às vezes como os outros discípulos também, com os outros judeus, estavam esperando uma revolução de Jesus. Que Jesus viesse assim libertar de Roma, né? E Jesus pregava, não, eu não vim libertar vocês de Roma, eu vim libertar o mundo do pecado. Era até uma revolução política naquela época, né? Exatamente, social, muito sofrida. Política, muito voltado para o poder. Né? Então, muita opressão, né, pai? Sim, voltado para o poder, né? Ele vai mudar. E claro que nós temos esse relato no Evangelho, né? Que cada um queria puxar a sardinha para o seu lado, né? Estavam ali muito preocupados em fazer parte daquele contexto. Tanto é que vários perguntaram, Senhor, é agora que vai restaurar Israel, né? É agora que vai fazer descer fogo sobre eles? Então, vai pôr essa cambada aí no lugar deles, né? E nós vamos ter essa ascensão política, social, econômica. Jesus vai dizer que não. Esse não é o seu objetivo, não é este a sua missão. A missão que o Pai lhe confiou é salvar a humanidade, é vencer a morte, isto é, vencer os desafios, o pecado, a violência, enfim, tudo por amor, e no amor vivermos a vida em plenitude. Então isto é realmente maravilhoso, não é verdade, gente querida? E nós estamos percebendo assim, nessa passagem, que Deus nos conceda a sensibilidade. Às vezes passamos por momentos difíceis de dor e acabamos querendo soluções imediatas. E com Deus é tudo um processo. Deus explicou direitinho para nós. Primeiro você vem, depois você pega a tua cruz e siga-me. Então nós, como os cristãos, o que é o cristão? É ser um outro Cristo. Se o nosso mestre, o nosso Deus, morreu numa cruz e quis nos ensinar que para chegar ao céu, o caminho é um processo de cruz. Mas ele nos lembra também, né? Não nos desesperamos. Não, porque coragem, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então que Deus nos conceda nesse programa a sensibilidade de saber que não estamos sozinhos. Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus caminha conosco.
Gostaria até de comentar uma coisa interessante que aconteceu hoje. Faz um amigo há muito tempo que eu não o vejo. Aí uns 7 meses, 7, 8 meses. E hoje eu estava andando de carro pela cidade. Quem pôde perceber que choveu forte em Jundiaí hoje, né? Eu percebi, parei no semáforo, tinha uma banca de jornal. Se ele estiver nos assistindo aí, maestro João Alves, forte abraço, Deus te abençoe. Eu olhei, era aquele amigo de costa, mas não era o João Alves. E senti no coração de rezar por ele. Disse assim: Senhor, nossa, faz tempo que eu não vejo esse amigo. Eu vou rezar uma Ave Maria para ele. Eu não sei qual a situação que ele se encontra, se ele está precisando de uma oração, se ele está precisando de algo emergencial, não sei. Mas eu quero rezar apenas uma Ave Maria, apenas uma Ave Maria. E rezei aquela Ave Maria para ele. E senti no coração, fiquei questionando, mas por que, né? Senti a vontade de rezar uma Ave Maria para ele e passou. E você acredita que na hora do almoço ele mandou uma mensagem para mim? Um amigo que fazia já 7 meses que eu não o via. E ele estava precisando realmente de uma ajuda, de um suporte técnico. Interessante isso. Então, a sensibilidade, eu volto a dizer. A gente acaba sendo uma pessoa mística. Você vai acreditando que Deus fala, Deus nos vê, Deus nos ouve. E a gente vai dando um passo maior na fé. A gente vai acreditando mais em Deus, acreditando que Deus nos ama, que Deus nos vê, que Deus caminha conosco, como os discípulos de Emaús, que ficaram abrasados os corações. Olha como abrasava os nossos corações quando Ele nos falava. E esse poder de abrasar o coração é somente a palavra de Deus que tem esse poder. Isso não é na mídia, não é nas redes sociais, mas quando Deus toca o nosso coração, na intimidade, a nossa sensibilidade como um diapasão fica vibrando, né, Padre? Verdade. É interessante isso. É maravilhoso. E tem uma canção que eu gostaria de cantar, nem sei se eu vou acertar. Eu ouvi essa canção essa semana, que achei muito bonita e vem muito a calhar com o tema de hoje. Os discípulos de Emaús. Começa assim. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e ao som da sua voz abrasava os corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Que bonito isso, né? Lindo, né? Ela vem de encontro com uma flecha certeira nessa passagem. E é interessante, né? Que eles reconheceram Jesus a partir de quando Jesus partiu o pão, né? E muitas das vezes na nossa vida, quando a gente está sem esperança, né? Desanimados, a gente fica esperando, né? Uma resposta de Deus, uma inspiração. E aí vem de encontro a sensibilidade, né? Que a gente perde a sensibilidade, né? A gente reza, não sente Deus. A gente fica naquela coisa de sentimento, né? Só que aí vem interessante, porque assim, essa parte que Jesus parte o pão, né? O que Jesus quis dizer com isso, né? É o primeiro amor. Eu e você,
na nossa caminhada com Deus, eu tenho certeza que você já teve aquela experiência com Deus, de o coração se abrasar, de você querer cada vez mais a presença de Deus, de ir na igreja de segunda a segunda, se der, né? Só que no meio da caminhada vai esfriando, né? Vai esfriando. E pode ser que muitas das vezes a gente vive uma Semana Santa, a Páscoa, mecânico, uma coisa mecânica, né? De todo ano tem, né? Só que o que Jesus quer dizer com essa palavra dos discípulos de Emaús, né? Que a esperança está no partir do pão. Aquela experiência que você teve com Jesus. Eu não sei qual a experiência marcante que você teve com Jesus. Mas quando a gente lembra, aí começa a vir, né? Nossa, olha como Jesus me ama. Eu estava naquela situação há tantos anos atrás. E ali eu reconheci Jesus. Numa conversão, numa cura, numa experiência na igreja, num cerco de Jericó, numa missa, num grupo de oração, num encontro de TV, né, no Web TV. Jesus, ele fala com a gente a todo momento. Então, se eu e você tá sem esperança, tá faltando aquela coisa de acreditar mesmo que Jesus está ressuscitado, começa a lembrar, né, Padre, do encontro com Jesus que você já teve e vai ter muitos mais, com certeza. Essa questão sempre deste encontro, né? Então, essa experiência de amor, de encontro com Ele, com você no seu coração, tem aqueles momentos que são só seus. É interessante ainda nesse texto, que aí fala dos 2 discípulos. Sempre Jesus colocou essa questão 2, enviou 2 a 2, estão sempre em 2. Correram-se ao sepulcro 2. Maria Madalena foi ela e outra Maria. Então, essa questão do 2, porque é a questão da eclesialidade, é a questão da igreja, da eclésia, da igreja, aonde Cristo é sempre a cabeça. Ele é único, ele é o sacerdote, ele é a fonte da vida. Veja que lindo que é nesse texto, que diz que Jesus, ele passou, ele renovou, ele fez o seu kairós, que embora o kairós, a pregação é própria dos apóstolos, mas Jesus, ele faz essa teofania, essa manifestação, passando e perpassando desde o início da Bíblia, todas as experiências dos profetas, de gerações e gerações, ele passa e falando, mas tudo que se relaciona a Ele. Ele é único. Ele é o único sacerdote, Ele é o único Senhor, embora fazendo parte do Deus unitrino, mas Ele é único. O ressuscitado é Ele. E os dois discípulos, a eclésia, a igreja, a comunidade. Porém, cada um tenha também a sua própria experiência. Perceberam isso? Eles vão conversando, eles vão ouvindo, cada um é que vai ouvindo o mestre. E o mestre vai explicando, embora na eclésia, na igreja, mas a experiência de cada um. Tanto é verdade que eles vão falar um ao outro. Viu? Não percebeu que o coração ardia, que o meu coração, que o seu coração, que o nosso coração ardia, queimava enquanto ele falava, que é o fogo do Espírito Santo, é o amor do Espírito Santo. E que, então, a palavra de Deus ainda hoje, por cada vez que nós já fazem 2023 anos pela era cristã, que esse texto sagrado, desde a igreja primitiva, ele é anunciado, ele é proclamado. Mas eu estou com quase 33 anos de padre, e a cada ano, não é? Então, esse texto, a proclamação desse texto, emociona, ele te contagia, ele adentra no seu coração, você se reporta para aquele discípulo de Emaús que é chamado a ouvir, e não somente ouvir, mas a se emocionar, a deixar que essa palavra enebrie no seu coração, ela infunde no seu coração. Só para lembrar um pouquinho, no sacramento do batismo, é lindo, porque quando o sacerdote, num gesto assim muito rápido e simples, ele toma, ou o sacerdote, ou o diácono que batiza alguém, ele toma o óleo
ele impõe no peito do batizando e diz assim: que o Cristo Jesus seja a sua força. E é exatamente, às vezes, as pessoas não se apercebem disto, mas é exatamente naquele momento que o Espírito Santo infunde no coração, no ser do batizando, seja criança, seja adolescente, seja adulto, é naquele momento que o Espírito Santo se infunde, se contagia pelo símbolo do óleo sagrado nos poros do ser, não só o ser corpóreo, mas o ser como um todo, existencial e espiritual daquele ser humano que está sendo batizado. Então, olha, isso é lindo. Essa experiência, esse ardor do coração, ele é meu, ele é seu, ele é nosso, enquanto igreja, mas também enquanto experiência pessoal. Isso é lindo, não é verdade, querida Jennifer, querido Marcos? É lindo isso aí. É verdade, padre. E a gente vê também o cuidado, né, da igreja, né, com as oitavas de Páscoa, né, padre? Sim. Porque nós estamos na oitava de Páscoa, Sim, né? sim. Vai até domingo, né? É isso? Até domingo, Eu estou celebrando desde segunda-feira e está lindo as celebrações da oitava da Páscoa. Quando nós celebramos, fazemos como uma grande celebração. Proclamamos esta noite santa, cantamos o hino de louvor, o glória, repetimos ou proclamamos o símbolo dos apóstolos, que nós chamamos o creio, porque é como uma grande celebração, essa oitava da Páscoa. E vamos nos deliciando, nos deleitando, assim como foram os discípulos de Emaús, com esta palavra de Deus. Todos os textos sagrados foram lindos e irão ser até domingo, culminando com a festa da Divina Misericórdia. Então, isto realmente é lindo, essa experiência de amor que é pessoal, mas que também é eclesial. O cristão não pode viver sozinho. Alguém pode dizer: não, padre, mas eu rezo em casa, é tão tranquilo. E na pandemia nós falamos tanto isso, né? Fica em casa, reza em casa. Mas era só por um fato estranho que apareceu na nossa vida, na nossa história. Agora, qual é o convite? Vir à comunidade, vir à igreja. E olha, como foi lindo essas celebrações, como vocês, povo de Deus, participaram mesmo. Meu Deus, foi lindo. Em todas as igrejas, bombou, como diz aí a molecada, né? Bombou a presença de nós, os católicos, os cristãos, nas celebrações, para ouvir o Senhor, para experimentar o Senhor, para ter essa experiência. Por isso eu dizia, de maneira muito importante a sua experiência pessoal, muito, mas também é indispensável e muito importante a sua experiência eclesial, na comunidade, na grande família, na grande assembleia orante, como eu costumo dizer. E a igreja também diz isto. Então isso é lindo, essa experiência. É porque assim, né, padre? É na igreja que nós comungamos. Sim. O corpo e o sangue de Jesus, né? É verdade. Como diz na palavra de hoje, né? Sim. Que Jesus a partir do pão, né? Foi e todos os dias, né? A partir do repartir o pão. Isso é lindo, meu Deus. É profundo, é na mesa, é na Eucaristia, é na partilha. Olha que coisa linda, reconhecer o Mestre, o Senhor, a partir do repartir o pão. Quando ele toma o pão, abençoa, pronuncia as palavras de ação de graças, de bênção, eles abrem os olhos. É o Senhor. Abre-lhes a inteligência. E o Senhor sai do meio deles, porque é uma questão, é uma experiência de fé. Não é, Marcos, querido? Maravilhoso. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção.
mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Te reconhecemos ao partir do pão. É impressionante, Jennifer, também que a palavra ela vai abrindo assim ramificações que não dá vontade mais de parar de meditar essa palavra tão profunda que ela é. Ele apareceu para os discípulos de Maús, depois apareceu para Pedro, que estava lá todo magoado, triste, porque tinha traído Jesus, porque ele quis ensinar aos discípulos todos que não se tratava mais de sentimento, mas sim de uma decisão firme e verdadeira. Para Maria Madalena, né, que estava toda apaixonada, inflamada de amor pelo Senhor, pelo Mestre, fica surpresa, fica aí meio perdida. Levaram o meu Mestre, não sabemos onde o colocaram, né? E de repente ela Rabundi, Mestre, e Jesus olha, vai, e dizer aos meus irmãos, meus discípulos, que eu estou ao Pai, mas volto, estou já, então indo para o meio deles. Aí aparece no meio de todos, estão lá todos com medo, portas fechadas, com medo dos judeus, o que tinha acontecido, meio ainda embaraçosos, né? Sentindo órfãos. E quantas das vezes nós nos sentimos órfãos também, não é? Mediante as situações, aos esquemas de mortes, ainda tão presentes nas nossas vidas. E aí o Senhor aparece no meio deles e diz que é lindo a expressão do ressuscitado sempre. Vocês se recordam? A paz esteja convosco. Esta é a grande expressão do ressuscitado. A paz esteja convosco. E isso é lindo. Então é sempre essa experiência. Mesmo no meio da eclésia, da igreja, é isto. A paz esteja convosco. E você já percebeu, quando você está participando da Santa Missa, de uma celebração da palavra, de um culto, você que não é católico, que é evangélico, do culto na sua igreja, você já percebeu isso? Que tudo é direcionado para o comum, para toda a Assembleia, mas você sempre sai com uma experiência que é somente sua. Quantas das vezes alguém não dá esse testemunho e diz, olha, padre, ou diácono, ou ministro da palavra, ou para o pastor, o Senhor falou tudo hoje para mim. Padre, o Senhor falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. E às vezes você está lá no meio de uma assembleia, no meio de 100, 200, 300, 400, 600, 700 mil pessoas. E a pessoa vai dizer isso. O Senhor falou para mim. Era tudo o que eu precisava ouvir. Nossa, eu estou saindo daqui leve. Eu estou assim, feliz. Porque a palavra foi hoje para mim. Olha que coisa linda. Em meio ao todo, tem sempre o unitário. Tem sempre o singular, que é você. Que é você. E isto, meus queridos, querida Jennifer, querido Marcos, isto realmente é maravilhoso. Eu só quero concluir com um salmo que foi dessa semana, que diz assim: o Senhor preparou esse dia para nós. Hoje o Senhor preparou esse dia para nós. Hoje o Senhor preparou esse dia para ti, para mim, para nós aqui presentes nesse estúdio, para vocês aí na família, para você no seu carro, no seu escritório, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, enfim, aonde for. O Senhor preparou este dia, esta noite, para nós, para ti, para você, meu querido irmão, minha irmã querida. Nós vamos ouvir agora, irmão, o Marcos cantando de novo essa canção. E eu quero pedir, aí na sua casa, onde você estiver, que você se conecte com Deus agora. Tenha o seu momento, como o padre falava, nós temos o nosso momento com Deus, só você e Ele. Não importa quem esteja do seu lado, se você estiver com vergonha, não importa. Tenha o seu momento com Deus agora. Feche os seus olhos, ou aí mesmo, dentro do seu coração,
escuta essa canção e começa a lembrar do seu primeiro amor com Deus, naquele momento que você teve aquele encontro, e vá pedindo para Deus essa graça de você voltar a acreditar, de você voltar com aquele fervor, de você voltar com o coração abrasado com Deus. E vai entregando para Ele tudo as suas dificuldades, os seus medos, as suas tristezas, as suas alegrias também, agradecimentos, ação de graças. Mas tenha o seu momento agora com Deus, através dessa canção. Maravilha. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e ao som da sua voz abrasava os corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Sim, Senhor, nessa noite, nesse programa, queremos, como os discípulos de Emaús, que estavam amedrontados, parece que tinha acabado toda a esperança. Se findou a esperança, eles se comentavam um com o outro. De repente aparece Jesus, trazendo, revigorando os corações, lembrando toda a história do plano de Deus, desde Abraão. Aqueça os nossos corações, Jesus, nessa noite. Dá-nos dom da sensibilidade, para que possamos enxergar-te, Jesus, no irmão, no próximo, para que possamos tomar a firme decisão e largar de lado o sentimentalismo. O Senhor está presente, Senhor, na Santa Missa, através das mãos do nosso sacerdote, hoje na presença aqui do Padre Renilton. Jesus, a persona Christi, que traz até nós a salvação. Como Jesus disse em João 6, o meu corpo é verdadeiramente uma comida e meu sangue uma bebida. Terás parte comigo. Ai, que lindo, Jesus. Jesus morreu na cruz para nos trazer a salvação. E ao partir do pão, que a janela da nossa alma, que é os nossos olhos, enxergue Jesus vivo e ressuscitado. Amém? Amém. Só confirmando um pouquinho, né, sobre a Eucaristia, né, o corpo e o sangue de Jesus. Você aí que está assistindo, pode ser que você esteja pensando aí, né, mas como que eu faço para me aproximar mais de Deus? Como que eu posso fazer para dar mais um pouco para Deus, né? Às vezes a gente está inquieto dentro da gente, a gente fica ansioso, não sabe o que fazer. Um conselho que eu te dou nesta noite: comece a fazer experiência com a Santa Missa. Procura comungar mais vezes. Se você já vai de domingo, todos os domingos, amém, glória a Deus. Mas faça a experiência de algum dia da semana na Santa Missa, aí perto da sua casa mesmo. Faça essa experiência com o corpo e o sangue de Jesus. Eu tenho certeza que muitas coisas na sua vida vai ser transformadas através dessa comunhão. E é
isso, gente. Né, padre? Nós temos algumas novidades na paróquia lá também, né, padre? Na São Benedito vai ter a praça de alimentação, né? Mas antes de falar disso, ainda nesse contexto que é tão lindo, dessa questão do encontro. Eu falei, todos os textos dessa semana do ressuscitado é o encontro. Jesus com os discípulos, com Pedro, com o discípulo que ele amava, com Maria Madalena, com os discípulos de Emaús. É sempre a questão do encontro. E aí, como disse o nosso querido Marcos, principalmente nessa música linda que ele cantou, nesse louvor, né? Porque é uma verdadeira oração iluminado pelo Evangelho de hoje. E nós estamos, desde aqui do início deste programa, nós estamos aqui falando que celebramos a ressurreição, celebramos o ressuscitado. E aí, cada vez que falamos isto, celebramos a vida transformada, a destruição da morte ou dos esquemas de morte. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos também experimentando, falo nós porque enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, enquanto membros do cristianismo que somos, vivenciando nesse nosso país lindo, nesse nosso estado lindo, nessa nossa cidade de Várzea Paulista linda e as demais cidades de nossa região, nós também vamos nos deparando com esquemas, com situações de mortes, com situações que não tem como padre, como pai, como mãe, como cristão, como leigo, não tem como não entristecer o coração. Me junto a milhares de pais, a milhares e milhares de alunos, adolescentes, crianças, adolescentes, jovens, diante dessa insegurança que vivenciamos. Eu ficava pensando essa semana comigo mesmo e rezando, até de maneira muito angustiado. Meu Deus, eu ouvia de algumas autoridades do nosso município, dos municípios em torno, a nível federal, a nível estadual, temos que armar as escolas a partir de agentes de segurança e tratar as nossas crianças, os nossos alunos, os nossos jovens, adolescentes, como todos suspeitos de, entre aspas, desculpem a palavra, é dura, mas como bandidos, refém dos nossos próprios filhos, dos nossos alunos, professores idôneos, abnegados, que vivem um verdadeiro sacerdócio, com medo agora de um jovem, de uma criança, e que na nossa época, ou épocas idas, o professor tinha um aluno, fosse de que idade fosse, um filho. E os alunos tinham nos professores, não só apenas o mestre, mas aquele sentimento de pai, de mãe, de amigo. Então, são os esquemas de mortes que às vezes querem imperar, superar a realidade de vida que o Senhor nos traz. Mas, pelo amor de Deus, não vamos nos amedrontar. Não podemos descuidar, porque o diabo age de maneiras muito inesperadas. O diabo age onde nós menos podemos pensar. Ele age, não que ele tenha mais poder do que o Cristo, do que Deus, mas ele é astuto e ele age. Então, claro que tudo isso tem várias situações, tem um contexto muito grande. Não vamos colocar também só nos ombros do diabo, né? Mas, de qualquer maneira, são ações, são práticas do demônio, que é o autor da mentira, do pecado, da violência, da morte. Mas nós não somos do diabo. Nós não somos da parte do diabo. Nós não somos da parte de Satanás. Nós somos da parte de Deus, do Cristo, o ressuscitado. Então, vamos continuar confiando nisto.
não nos descuidando, mesmo porque o mestre disse uma coisa muito bonita: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E disse-nos ainda: cuidado, porque os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Isso é palavra do mestre. Então não nos descuidemos. Mas não vamos entrar em pânico, porque nós somos da parte de Cristo. E este Cristo ressuscitado, que venceu a morte, que destruiu a morte, e vai destruir sim a violência, a insegurança no meio de nós, tá? Então, essa grande mensagem de Páscoa que eu quero deixar para todos vocês, meus queridos, independentemente de quem quer que seja você, meu querido irmão católico, evangélico ou espírita, ou se não tiver credo religioso, não importa, mas nós somos seres humanos e de qualquer maneira nós somos atingidos por essa luz, por esse poder desse ser superior que nós cristãos católicos chamamos Deus, Senhor, Jesus. Outros deem outro nome, força superior, energia, sei lá o quê, mas é essa força, sim, superior e mais poderosa do que esses nossos esquemas de mortes, de destruição, que infelizmente nós ainda convivemos e experimentamos. Força, coragem. Cristo ressuscitou e Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz. Não é verdade? Muito bem. Aí você perguntou o que mesmo? Isso, Padre, eu estava bem empolgado aqui com as novidades. Você fala da paróquia, é isso? Vai ter uma alimentação, né, Padre? Da futura paróquia, sim, São Benedito, sim, né? Isso, eu peguei a arte aqui, né? Eu vi que todos os sábados e domingos, após as missas, venda de pastel. Tem o pastel São Benedito, cachorro tem quente, lanche, exato. Lanche de pernil, refrigerante, água. Você falando em cachorro quente, né? Aí hoje eu ouvi falar tão mal da salsicha, coitado, eu não como salsicha, então não tenho maiores problemas, né? Mas eu ouvi falar tão mal da salsicha. Ô, Padre, essa semana eu também no meu serviço, viu, então, gente? Mas tem outras coisas gostosas ali da salsicha, tá? Olha, o pastel está uma delícia. Eu denominei pastel São Benedito. Né? São Benedito era cozinheiro e é cozinheiro, né? Então, mas tem muita coisa gostosa. Não somente a nossa futura paróquia São Benedito, mas as 5, de fato, paróquias da nossa cidade de Várzea Paulista, que tem coisas maravilhosas, né? Tem coisas lindas. Nós temos, assim, sacerdotes que estão à frente destas comunidades, que são homens maravilhosos, santos, né? E temos uma leva de colaboradores, de pessoas que trabalham assim incansavelmente, que estão sempre ali de pé, servindo e fazendo sempre algo de muito bom. E aí eu dizia, Jennifer, que esse final de semana, principalmente domingo, nós iremos celebrar Jesus Divino Misericordioso. Ou como falamos, a Divina Misericórdia, ou Jesus Misericordioso. Santa Faustina passou essa experiência para o mundo. São João Paulo II, há décadas, que estabeleceu o segundo domingo do tempo pascal como a festa da Divina Misericórdia. E lá na nossa futura paróquia, São Benedito, como em todas as igrejas, vão ter algo relacionado a isso, com certeza, mas lá nós vamos celebrar às 7 horas da manhã a missa, embora a hora da Divina Misericórdia às 15 horas, mas nós vamos celebrar já a Santa Missa Solene com Jesus Misericordioso às 7 da manhã. Depois eu passarei pelas outras 2 comunidades, São José, Nossa Senhora das Graças e Santa Catarina, também celebrando a Divina Misericórdia. E quando for às 14 horas, aí nós vamos nos reunir no Espaço Festivo São Benedito, na igreja.
futura paróquia São Benedito com todo o povo de Deus. Vai ter muita criança, muito jovem, muitos adultos, e aí nós vamos fazer um momento lindo de oração. E aí, propriamente dito, às 15 horas, que é a hora da misericórdia, nós vamos fazer adoração a Jesus sacramentado, misericordioso. Vamos dar a bênção com o Santíssimo Sacramento e depois segue com músicas, viu, Marcos Nunes? Com música, vão ter muita música. Não sei se você foi, convidado. Se Convidado. Não, foi? Oh, glória a Deus! Então vai ter muita música cristã, católica. Eu pedi depois que cante alguma coisinha também, sem ser católico, para alegar também o coração de outra maneira, né? E aí vai ter algodão doce, vai ter pipoca para as crianças, vai ter comida e vai ter o pastel São Benedito. O que tiver de comer fora disso é de graça. Pastel São Benedito é comprado. Mas é isso. E aí vamos finalizar isso com a Santa Eucaristia às 18h30. Então, olha, futura paróquia São Benedito, Igreja São Benedito, Igreja São José, Igreja Nossa Senhora das Graças Santa Catarina, menina do céu, meninos do céu, é uma verdadeira festa, porque eu gosto de festa, eu gosto de alegria. Que bênção, que bênção. Então, nós estamos convidados domingo a participar. Ali junto com o padre, né, com os irmãos da comunidade. Vai ser uma bênção, tenho certeza. Exatamente. Gente, e o nosso programa, padre? Está chegando ao fim. Pois é, né? Como tudo que é bom, dura pouco e chega, né, ao fim, mas tem continuidade, tá? E aí que eu peço a vocês essa missão. Não é para o padre Renilton aparecer, não é para os meus colaboradores aparecerem, mas através dessa grande e singular TV Conquista, que leva ao teu coração, que leva à tua casa, que leva ao teu carro, ao teu escritório, à tua vida, este momento de fé. Então, não perca tempo. Isso tem que ser de imediato. Compartilhar. Aí like, tá? Então, compartilhar. Precisamos fazer esse programa, não é por conta do padre Renilton Fontes, não. Nem da gente, que é muito bonita, mas o que o padre, é claro. O Marcos Nunes, que é mais ou menos, né? Mas é pelo Cristo. É pela missão que nós temos que levar Jesus, o ressuscitado. Então compartilhe, isso tem que cruzar aí então o mundo, cruzar Várzea Paulista, cruzar Campo Limpo, Jundiaí, Itu, Salto, seja aonde for, né, levarmos o Cristo através desse momento que hoje está chegando ao final. Mas estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser, novamente ao vivo, levando Jesus, levando o ressuscitado, levando essa mensagem de esperança e de fé para todos os corações. Para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus, nosso Senhor, venha nos abençoar. Muito bem. Tudo por Jesus, nada sem Maria, né, padre? Pois é. Que a gente possa rezar um Pai Nosso. Rezar, junto, todos nós juntos, você aí também, acompanhar com a gente esse Pai Nosso, e a gente vai se encerrando com o nosso irmão Marcos cantando, e que você tenha uma noite abençoada, um final de semana cheio de bênçãos de Deus para você e sua família, e muito obrigada por acompanhar com a gente, viu? Deus abençoe. Eu vou pedir que rezemos juntos esta oração do Pai Nosso, que é a oração universal que Jesus nos ensinou. Aí, após a oração, eu vou dar a bênção do ressuscitado para você, para a sua família, para quem quiser e puder ouvir e partilhar. E depois o nosso querido Marcos, com essa voz linda que Deus deu, que Ele coloca a serviço também da glória e do nome de nosso Senhor Jesus, aí Ele vai estar cantando, não sei o que, Ele vai cantar mais uma coisa muito linda para vocês, né? Conosco. Amém? Então rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E meu querido irmão, minha irmã, que agora Deus, o ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus que é luz, que é força, que é energia, que é paz, que é vida, abençoe agora a sua vida, abençoe agora o seu coração, abençoe agora a sua família, os seus trabalhos, os seus projetos. Mesmo se você estiver num momento de tristeza, de lágrima, que o Senhor também te abençoe, principalmente nesse sentido, para que você experimente sempre e fique sempre preso, não na morte, não no saudosismo, não na angústia, não na dor, mas na alegria, na vida plena do ressuscitado. É o Deus que é vida, é o Deus que é amor. Por isso Ele te abençoe agora, você, meu irmão, minha irmã, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É Jesus dizendo para você, meu irmão. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Por isso eu digo, eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. E Cristo realmente fará nova todas as coisas. Não importa a sua condição de vida, estado, não importa. Deus fará nova todas as coisas. Amém. Amém. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova